Sim, Flávio, eu já estou aqui. O que seria importante explicar primeiro para as pessoas? Eu queria que você explicasse brevemente qual que é a diferença da interpretação pretericista, historicista e futuricista. E por que que o sistema Mu- religioso privilegia uma interpretação futuricista? Eu acho que seria o primeiro passo para a gente explicar, né? O primeiro passo para a gente explicar como que interpreta corretamente o livro do Apocalipse, que é um livro complicado, é um livro assim meio que alegórico, e porque assim, nenhuma profecia tem uma interpretação particular. Então a profecia não é o que a pessoa acha, como ela interpreta. Ah, eu tô lendo aqui que um dia por que, que um dia é um ano? Por que que. Então a gente vai dar todas as chaves bíblicas. As pessoas vão poder, a gente vai deixar a Bíblia aberta, que as pessoas vão poder acompanhar. Então, primeiro de tudo, eu gostaria que você explicasse essas três correntes, porque as três correntes estão vigentes no sistema religioso, e por que que a historicista seria a mais adequada, à luz das próprias escrituras. Muito boa pergunta, irmão Gilberto. Vamos então iniciar propriamente dito o tema, né? Essa série de estudos e vamos falar a respeito das chaves de interpretação do livro de Apocalipse. Bom, existe três correntes que se utilizam de três visões diferentes para tentar interpretar e compreender o livro de Apocalipse. A primeira linha que a gente pode citar, não que seja nessa ordem, mas faz parte, é a linha preterista, né? Que é a linha que interpreta o livro de Apocalipse como já cumprido lá no tempo do Império Romano apenas, já está todo cumprido praticamente. Essa linha preterista é muito utilizada pelo sistema religioso de linha romana católica, né? Eles que utilizam mais essa linha preterista, né? E também quem utiliza, parece-me, algumas ramificações da igreja presbiteriana, elas também utilizam essa interpretação preterista. Então, a interpretação preterista coloca todos os acontecimentos do Apocalipse como já acontecidos. Praticamente aconteceu tudo, é alegórico, é espiritual, é simbólico, e se diz respeito apenas à luta entre o bem e o mal, e que já teria acontecido. Depois nós temos a linha de interpretação historicista. O que é a linha de interpretação historicista? É aquela que vê o livro de Apocalipse como a luta entre o bem e o mal desde os dias apostólicos até a volta de Cristo, o reino milenar que vai ser estabelecido por ele, de 1000 anos. E ao longo da história, o livro de Apocalipse foi se cumprindo, com o Império Romano na sua primeira fase pagã, o Império Romano na sua fase religiosa, a luta entre a Igreja de Cristo, os verdadeiros adoradores, o povo remanescente, contra a igreja apostatada, descrita como uma prostituta, vestida de escarlata, adornada com pedras preciosas e carmesim. Essa luta se trava desde o início da Igreja Apostólica até os dias da volta de Cristo, o estabelecimento do seu reino milenar sobre a Terra, o período de restauração da Terra, até a última grande luta que vai ocorrer no final do milênio, quando o diabo vai ser solto novamente a enganar as nações da Terra. Então, a visão historicista estica todo o cumprimento do livro de Apocalipse ao longo da história. Ela é defendida mais por igrejas antigas do século XIX, a linha adventista também parece-me que é adepta dessa interpretação historicista, e são poucas igrejas que defendem a visão historicista. Mas nós temos da história, né, irmãos nossos lá da Idade Média,
irmãos mais da igreja primitiva, irmãos lá da Alta Idade Média, que defendiam a visão historicista. Até o cientista que estudava a Bíblia, o Sir Isaac Newton, ele depois se convenceu de que a interpretação historicista do Apocalipse era a mais correta. Chegou até a fazer um livro, Apocalipse de Daniel, onde ele acusava que a igreja romana seria a grande prostituta do Apocalipse. Ele teve esse ensinamento de irmãos que vieram do deserto, da onde ele pegou essa linha de interpretação historicista. Eu acredito que é a linha mais correta, a historicista, e nós vamos depois mostrar na Bíblia por quê. A outra visão amplamente divulgada e aceita por todo o sistema religioso, principalmente protestante, pentecostal, igrejas fundamentalistas, é a visão futurista. A visão futurista, ela entende o seguinte, que os 3 primeiros capítulos de Apocalipse referem-se às igrejas do tempo lá de João, né, as 7 igrejas. Depois do Apocalipse 4 até o 22 é tudo acontecimento futuro. Eles dizem que tudo isso que está descrito no Apocalipse, as pragas, a besta, a marca da besta, as trombetas, tudo vai acontecer no dia da volta de Cristo, alguns antecedendo os dias da volta de Cristo. A visão futurista, ela foi primeiramente divulgada pelos jesuítas no século XVI. Os padres jesuítas, descontentes com as acusações de vários protestantes, como Martim Lutero, John Wycliffe, John Hus, Knox, John Calvino, e até o próprio Isaac Newton, depois os seus escritos foram sendo divulgados, muitos acusavam que o Papa era o anticristo, na época lá da Idade Média. Lá. E então os jesuítas escreveram uma versão futurista, colocando o livro de Apocalipse e algumas coisas de Daniel para um futuro desconhecido que ocorreria somente com Israel. E esse futuro jesuítas, o nome dele era Francisco Ribiera, ele interpretou o Apocalipse e o livro de Daniel para um futuro distante, desconhecido, onde o anticristo ainda surgiria, com o objetivo de tirar o foco de cima do Papa, que estava sendo acusado de ser o verdadeiro anticristo que perseguiu o povo de Deus e que tentou se levantar no meio do povo de Deus, querendo ser Deus. Então ele criou a visão futurista, tá? Essa visão futurista espalhou como rastilho de pólvora no século XIX por meio de pastores maçons, né? Um deles é Cyrus Scofield e um outro presbiteriano, que agora eu esqueci o nome dele, mas daqui a pouco eu lembro. Eles começaram a divulgar bíblias com anotações dessa teoria futurista. Como as igrejas evangélicas aqui no Brasil, a maioria delas surgiram com a influência da maçonaria, a Assembleia de Deus, a Cristã do Brasil, a Batista, elas todas surgiram aqui no início do século XX aqui no Brasil com a influência da igreja da maçonaria. Inclusive alguns pastores pioneiros da Assembleia de Deus foram ordenados dentro de lojas maçônicas, né? Uhum. Isso está relatado historicamente. Então essa teoria futurista de que o anticristo é no futuro ainda, ela foi que mais se espalhou no meio do sistema religioso. É a que é mais defendida hoje. É os 7 anos do anticristo, no futuro, reconstrução do templo lá em Jerusalém. Aí no meio dos 7 anos ele quebra a aliança, a grande tribulação, rapto secreto, dispensacionalista, pré-tribulacionista, pós-tribulacionista, mid-tribulacionista. Todas essas teorias fazem parte da teoria
ou da interpretação futurista, que coloca todos os acontecimentos principais do Apocalipse somente agora para o final, né? E aí ficamos aí com um vácuo de 1800 anos, 1900 anos da história, sem o livro de Apocalipse ter abordado, tá? Então, por esse motivo e pela questão do livro de Daniel, nós entendemos que a visão e a interpretação historicista é a chave correta para se entender o livro de Apocalipse. Mesmo porque foram estas chaves que os nossos irmãos mais antigos, que sofreram a perseguição do Império Romano pagão e do Império Romano na sua fase sacro-romana, eles defendiam esta visão historicista do Apocalipse. Respondida a pergunta, irmão Gilberto? Perfeito, essa introdução é muito importante. O que a gente está propondo para as pessoas do chat? A gente está propondo um estudo aprofundado, tá? Então assim, nós estamos a gente vai entrar no capítulo 1 agora. Às vezes a pessoa ela vem com uma ideia pré-concebida do sistema religioso e a gente está pedindo assim, para que vocês tenham a mente aberta e vejam se o que nós estamos falando tem ou não tem base bíblica, base histórica. A gente não quer pregar uma doutrina do nada, a gente quer pregar uma doutrina que seja puramente bíblica, sem nenhuma contaminação. Então, eu acredito que a grande maioria das pessoas que nos acompanham é porque elas já se decepcionaram com o sistema. O sistema ele tem parte da verdade, aí que tá. Toda religião tem uma parte da verdade. Então a presbiteriana, por exemplo, tem pastores famosos, né? Você tem um Paulo Júnior, um Augustus Nicodemos, Hernandes Dias Lopes. Pô, você vê a pregação desses pastores, você fala, nossa, que pregação maravilhosa. Mas eles têm muitas falhas. Eles estão esperando o anticristo, eles não acreditam no reino milenar. Então, assim, eles chegam a negar capítulos inteiros da Bíblia, quase que eu diria livros inteiros, assim, é meio complicado. Aí você tem a Igreja Batista Reformada. A maioria acredita que o reino milenar vai ser um reino que Jesus efetivamente vai reinar na terra, no trono de Davi, na Jerusalém por 1000 anos. Só que deixa algumas coisas também não muito claras, já uma visão mais futurista mesmo, e não historicista. Então eles estão esperando muitos eventos acontecerem. Será que esses eventos ainda vão acontecer? É isso que a gente tá pedindo para vocês, assim, abrir um pouco a mente e a gente não vai inventar nada, a gente vai mostrar, não é uma interpretação nossa. Ah, eu acho que é isso, entendeu? Não, ó, aqui tem um comentário, ó. Vandréia Viana, é verdade, Gilberto, aqui tem crentes berianos. Exatamente, os berianos, quando foram pregar para os berianos, o apóstolo Paulo, os berianos eles foram confirmar nas escrituras, eles, não, peraí, deixa eu ver se o que você está pregando tem base. Deixa eu ver se vai ter a ressurreição de Cristo, do Cordeiro de Deus, deixa eu ver aqui se o que você está falando tem base. Então, é isso que a gente quer que vocês façam, porque chegar com a ideia pré-concebida, aí vai criar um bloqueio, né? Nós vamos estudar do capítulo 1 até o 22. Se a pessoa fala, não, eu estou esperando o anticristo, ele vai governar por 7 anos, eu estou esperando o chip, eu estou esperando a grande tribulação, a pessoa está esperando tudo e não quer ouvir o outro lado e não adianta. Aí fica meio sem sentido fazer um estudo tão profundo como esse. Então é isso que a gente está pedindo para vocês estudarem junto com a gente, né? Nós vamos ler capítulo por capítulo até o capítulo 22, a ideia é fazer no mínimo uma vez por semana e vai ser bem bacana. Quem não conseguir ver ao vivo a live, depois vai ter a oportunidade de assistir, vai ficar gravado aqui no canal, depois vai ter a oportunidade de assistir desde o começo. A gente até corta o comecinho lá que deu problema, para não ficar tão longo o vídeo. Agora a proposta é a seguinte, eu vou ler o capítulo 1 inteiro, eu vou compartilhar a tela, e aí vocês me falam se tá aparecendo, também é por esse programa aqui diferente. Deixa eu ver se já tá aparecendo a tela, eu vou até ver no meu celular.
Colocar aqui Apocalipse capítulo 1. No meu celular tá aparecendo. Você consegue ver minha tela, Flávio? Ainda não estou vendo, Gilberto. Espera aí, deixa eu avançar aqui. Eu vou pedir pro pessoal. Ok, estamos vendo, estamos vendo. Amplia aí, dá mais um zoom aí no texto e vamos à leitura. Então vamos à leitura. Só uma consideração antes. A gente, no sistema religioso, o sistema religioso ele é muito bitolador. Então a pessoa precisa se desvincular disso e se permitir a um exame da Bíblia sem ideia preconcebida, como você colocou aí. Vamos então à leitura do Apocalipse capítulo 1, na voz e leitura do irmão Gilberto. Então, perfeito. Como são só 20 versículos, eu vou ler brevemente, vou pedir para todos prestarem atenção e depois nós vamos fazer um estudo mais detalhado dos principais versículos. Então, eu estou na versão que é a mais conhecida de todos, na Almeida Corrigida Fiel, tá? Apocalipse 1. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu, para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou, e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. João, as 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco da parte daquele que é e que era e que há de vir, e dado os 7 espíritos que estão diante do seu trono. E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos, e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos amou, e em seu sangue nos lavou de nossos pecados, e nos fez reis e sacerdotes para Deus, seu Pai. A ele glória e poder para todo sempre. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo os que o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é e que era, e que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino, e paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. E fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor, e ouvi de trás de mim uma grande voz, como de trombeta, que dizia: Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro. E o que vês, escreve-o num livro, e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, Tiátira e a Sardes, e a Filadélfia e a Laodiceia. E virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma roupa comprida, e cingido pelos peitos com um cinto de ouro. E a sua cabeça e os cabelos eram branco como a lã branca, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo. E os seus pés semelhante a latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, e seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. E eu, quando o vi, caí a seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: Não temas, eu sou o primeiro e o último. Eu que vivo e fui morto, mas eis que estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve as coisas que tem visto, e as que são, e as que depois desta hão de acontecer. O mistério das 7 estrelas, que viste na minha destra, e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Então, vamos voltar aqui pro início, irmão Flávio. Quem prestou atenção percebeu
que ele está falando de coisas que vão acontecer em breve, de coisas que assim já estão acontecendo, né? Coisas que vão acontecer em breve e coisas que vão acontecer um pouco mais para frente. E ele está falando das 7 igrejas, que são as 7 eras, né? Ele dá o nome, inclusive, das 7 igrejas. Ele fala da primeira igreja, de Éfeso, da Ásia, até a Laodiceia. Depois o Apocalipse ele trata de uma por uma, né? E nós já estamos vivendo na igreja de Laodiceia, que pelo que eu li aqui, eu não sou especialista como o Flávio, mas pelo que eu aprendi é a pior de todas, né? É a que está na pior situação aqui. Então vamos lá, Flávio. Você pode começar a explicação. Vamos começar então no capítulo 1, versículo 1, né? Nós vamos fazer a exegese desse capítulo 1 de Apocalipse. Primeiramente, queremos dizer a todos os irmãos que o Apocalipse ele tem bênçãos prometidas a todos aqueles que leem, ouvem e estudam as palavras de Deus que estão escritas neste livro. Existem bem-aventuranças para aqueles que estudam o livro de Apocalipse, né? Primeira coisa que nós notamos no versículo 1, que a revelação do Apocalipse, porque a palavra Apocalipse do grego significa revelação. A própria palavra Apocalipse significa revelação. Então nós estamos revelando a revelação. Quer dizer, nós estamos tornando evidentes coisas da própria revelação. O livro de Apocalipse não é um livro selado, ele foi aberto já desde os dias de João até os dias de hoje, como um livro destinado aos servos de Deus, destinado às pessoas que têm sede sincera de salvação, né? Por isso que existe boas aventuranças, né? Bem-aventuranças aqueles que leem o livro de Apocalipse. Mas uma coisa interessante que a gente percebe aqui, que a revelação foi dada pelo Deus e Pai. A revelação não é do Senhor Jesus. Jesus não é o que gerou a revelação. Olha que interessante. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu. Quem é a fonte primária da revelação? Quem é onisciente, nesse caso, que deu a revelação? Deus o Pai. Jesus recebeu essa revelação de Deus o Pai. Não foi Jesus que teve a revelação. Nesse contexto, o irmão Gilberto, a gente percebe que Jesus ele está submisso ao Pai e até mesmo a revelação, a fonte originadora da revelação, da onisciência, é Deus o Pai e não Jesus. Percebe nisso? Perfeito. Isso está muito claro, né? A onisciência de Deus, revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu. E Jesus, pelo seu anjo, as enviou. Então é como se Deus fosse o mandante, né? Fosse originador, né? O originador, a fonte. Jesus Cristo fosse o mandatário, aquele que recebeu a revelação do mandante, e o anjo tivesse um subestabelecimento de Jesus. Então seria mais ou menos, deixa eu fazer mais ou menos aqui no pente, porque o João ele recebeu o anjo, é isso, Flávio? O João ele é o destinatário. O destinatário final. Final, exatamente. Então aqui. Deus o Pai é o originador, pode fazer até um gráfico aí. Aqui, nesse primeiro versículo de Apocalipse, alguns dogmas defendidos pelo sistema religioso já cai. Só nesse primeiro versículo de Apocalipse. Sim. Deus é o originador, né? Deus, então, a origem, aí faz uma setinha. Aqui Jesus é o que recebe a procuração e a revelação. Então Deus o anjo é o mandante. Jesus é o outorgado. Isso. Ele é o outorgado mandatário.
Deus é a origem e o mandante, exatamente. Jesus Ele é o onisciente. Isso. Ele é a fonte onisciente. E o Jesus é o outorgado, Ou, que recebeu autoridade. sim. Deixa eu colocar as Exatamente. flechinhas aqui, para ficar mais fácil. O anjo O anjo, é o subestabelecido. né? exato. E o anjo é o subestabelecido. Muito bem. Ficou Assim, meio jurídico aqui, mas é mais ou menos isso. Então você Mas isso é uma forma de sintetizar bem o primeiro versículo e mostrar a hierarquia celestial, né? E depois você tem João. João, ele recebe... João é o destinatário final. Então nós temos João igual destinatário... Opa! João destinatário final. Mas se vocês perceberem, foi Deus... Ainda tem os servos de Deus, né? Se vocês notarem, na verdade foi Deus que revelou para João. A revelação, a revelação é de Deus. Né? Foi dada a Jesus. A revelação original é de Deus, que foi outorgada a Jesus, que foi subestabelecida ao anjo e o anjo passou para João como destinatário final. Mas o anjo está como servo de Jesus e Jesus está como servo de Deus. E aí, só aí nesse primeiro versículo, alguns dogmas bastante defendidos dentro do sistema religioso já caem. Por exemplo, a questão da Trindade. A Trindade diz que Jesus é onisciente igual ao Pai. Mas Jesus diz que nem o dia nem a hora da vinda dele ele sabe, unicamente o Pai, correto? E aí a gente percebe nesse primeiro versículo que Deus é o portador e originador da revelação. Não, Jesus não está sendo onisciente igual ao Pai neste primeiro versículo aí do Apocalipse 1. Eu vou salvar esse gráfico aqui e depois a gente pode mandar para quem quiser. Exatamente. Bom, vamos voltar então à leitura lá do primeiro versículo, né? Certo, já estamos de volta aqui. Então, o destinatário final é João, para ele passar para os servos de Deus, né? Em forma escrita, essa carta, os servos de Deus, né? Perfeito. Então, revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu, para mostrar aos servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou, e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo, e de tudo o que tem visto. Bem-aventurado o que lê, os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. Quando que João escreveu o Apocalipse? Segundo alguns historiadores, ele teria escrito o Apocalipse no ano 95 da era cristã, no reino de Domiciano, né, que foi um dos imperadores do Império Pagão Romano. Já estava ocorrendo uma grave perseguição contra os cristãos naquele primeiro século. Nero César, ele mandou botar fogo em Roma e depois, com medo de que o povo se revoltasse contra ele, ele colocou a culpa nos cristãos. E aí começou uma perseguição por volta do ano 55 e 56 da era cristã, contra os cristãos. Eles eram queimados vivos, serviam até de tocha de iluminação nas cidades de Roma, devido a essa calúnia, calúnia de Nero César, que colocou a culpa nos cristãos. Esse Domiciano também perseguia os cristãos, porque os imperadores romanos eles se consideravam como deuses. Os romanos sacrificavam, faziam culto às personalidades dos imperadores. Então, quando o imperador estava reinando ali no Império Romano, ele era considerado a manifestação de Deus aqui na Terra.
E se alguém não aceitasse a autoridade do César como se fosse um deus, ele era perseguido. E nessa época, os cristãos, os seguidores de Yeshua, os seguidores de Jesus, eram acusados de serem insubmissos. E foram inventadas várias coisas contra eles. Então eles eram perseguidos e mortos porque eles não aceitavam adorar e nem sacrificar para o imperador romano. Então, e nesse Flávio, caso, Oi. o seu xará aqui, Tito Flávio Domiciano, ele foi imperador de 81 até 96. E o Apocalipse ele realmente foi escrito nessa época mesmo, né? Entre 81 e 96. João foi o João ele foi exilado para a ilha de Patmos, né? Sim. E teria sido nesse tempo aí Domiciano. E faz todo sentido. A história prova que realmente era costume dos imperadores, em alguns casos, exilar aqueles que eles consideravam como rebeldes e opositores ao império. Alguns dizem que João chegou a ser sentenciado a ser queimado num tacho de óleo quente e que a pena não conseguiu ser executada de forma miraculosa. Ele foi livrado da morte e não podia fazer a pena ser cumprida 2 vezes. Então, por causa disso, ele teria sido exilado nessa ilha aí, e alguns historiadores confirmam isso aí. Mas para o final aí, João de Patmos, né, aí diz o nome dado Apocalipse. João de Patmos recebeu instruções para escrever para as 7 igrejas da Ásia. Tradicionalmente, acredita-se que este João também seja João, o apóstolo de Jesus, e João, o autor do 4º evangelho. O escritor do início do século II, Justino Mártir, foi o primeiro a identificar o autor do Apocalipse como João, o apóstolo. Exatamente. A tradição mais primitiva afirma que João foi banido para Patmos pelas autoridades romanas. Esta tradição é crível porque o banimento e a punição comum durante o período imperial para diversos tipos de ofensas. Entre elas estavam, mais embaixo, a prática da magia e da astrologia. Alguém ser acusado, né? A profecia que era vista pelos romanos como estando na mesma categoria, seja ela pagã, judaica ou cristã. A profecia com implicações políticas, como expressaria no Apocalipse, seria percebido como uma ameaça à ordem e ao poder político romano. 3 das ilhas nas Espórades eram destino dos perseguidos políticos, segundo a história natural de Plínio, 4, de 69 a 70. Em Anais de Tácito também são escritores históricos daquela época. Então, existe uma correlação histórica de que faz todo sentido realmente esse exílio na ilha de Patmos e a descrição que está no Apocalipse. Podemos voltar lá para a leitura, então, do texto, irmão. Perfeito. Então vamos lá. Então, voltando à leitura de Apocalipse, capítulo de número 1. Qual o motivo do exílio, né? É por causa do testemunho de Jesus. O testemunho de Jesus era uma característica que o cristão dava, né? Ele falava a respeito da palavra e dos ensinamentos de Jesus Cristo. Ele testemunhava Jesus, né? E foi por causa do testemunho de Jesus que muitos cristãos foram mortos. João já tinha o testemunho de Jesus naqueles dias mesmos, né? Ele já era portador do testemunho de Jesus. Porque em Apocalipse capítulo 19 diz que o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Olha que interessante, Jesus, ele era também um profeta. Ele, como Messias e rei, ele também era um profeta. Profeta, rei e sacerdote. Exatamente, profeta, rei e sacerdote. Que significa Cristo. Então,
Exatamente. Vamos lá em Apocalipse 19. Vamos ver ali que o testemunho de Jesus também é o espírito de profecia. Então João já estava naquele primeiro século ali com o espírito de profecia, que é o livro de Apocalipse, né? Apocalipse 19 diz que o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Versículo 16, se eu não me engano, né? 19, 16. Veja aí. Adora a Deus, né? Muda para mim aí, Apocalipse 19, versículo 16. O 16, não é o 16. Não. Quando diz assim, desculpa, Apocalipse capítulo de número... No 10 fala, adora a Deus porque o testemunho de Isso. Jesus é o espírito de Esse profecia. mesmo. 19, É o 10, é o versículo 10. Uhum. Então, Apocalipse 19, 10 mostra que o espírito de profecia é o testemunho de Jesus. Então, o livro de Apocalipse é considerado o testemunho de Jesus. Ou seja, todos os verdadeiros adoradores, eles têm um conhecimento profético, o espírito de profecia do livro de Apocalipse. Então, o próprio livro de Apocalipse é o espírito de profecia. Entendeu, irmãos? O livro de Apocalipse é o espírito de profecia, que é o testemunho de Jesus, né? Voltando aqui para o capítulo. Certo. Exatamente. É porque existe alguns que dizem que surgiram profetas aí no século XIX, até profetisa, né? Que eles chamam os escritos dessa profetisa de espírito de profecia. Não, isso está errado. O espírito de profecia é o livro de Apocalipse. Não é escritos de outro profeta aí que surgiu no século XIX, século XX. O cânon então, foi se aparecer fechado. O cânon Oi? foi fechado em Apocalipse. O cânon Exatamente. dos eventos que irão acontecer até o fim mesmo, né? Porque Apocalipse, na verdade, se você for ver bem, ele não pega 2000 anos. Ele não pega da morte de Cristo até hoje. Ele pega mais. Ele pega até o reino eternal, exato. Ele pega esses 2000 anos, que nós já estamos no final. Ele pega mais 1000 anos do reino milenar e a descida da Nova Jerusalém, da Jerusalém celestial. Então ele fecha tudo. Não tem como aparecer um outro profeta. Pode ser que você tenha uma revelação, mas não vai mudar o que já está pré-determinado aqui. Esse é o último livro do cânon. Exatamente. Tudo que é necessário conhecer para a salvação já está fechado no cânon da Bíblia. Sim. Não tem mais revelação de doutrina nova, nada disso. Se aparecer algum profeta falando, eu tive uma revelação de uma nova doutrina e tal, rejeita. Porque toda a revelação para a salvação está nas Escrituras Sagradas. Já Perfeito. está completa. Ele pode ter uma revelação de acontecimento local. Pontual, exatamente. Pontual, local, mas não algo... Agora, não de doutrina de salvação. Exato. Revelação de doutrina de salvação está toda contida nas Escrituras. E desde os dias dos apóstolos até os dias de hoje, sempre houve, em todas as épocas, um povo que nunca foi destruído. Jesus mesmo prometeu, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Isso nós vamos ver aqui na leitura do Apocalipse 1, a confirmação disso aí. Bom, começando o versículo de número 4, João, ele vai escrever no versículo de número 3, aliás. Desculpa. Bem-aventurado aquele que lê, os que ouvem as palavras dessa profecia, porque o tempo está próximo. Então você já percebe nessa primeira fala dele, no verso 3, que já está dando uma dica de como que o livro de Apocalipse deve ser entendido. Ele deve ser entendido como um aviso que começa dos dias de João até a volta de Cristo e mais depois além, mas os acontecimentos principais até a volta de Cristo. Então, você já percebe no verso 3
indicando a forma correta de entender o livro de Apocalipse, que seria as chaves de interpretação historicista. Ou seja, o Apocalipse vai se cumprir ao longo da história até os eventos culminantes. E não só falando a respeito lá do evento culminante. Sim, depois vai ficar mais claro ainda, né? Quando chegar no versículo 19... vai ficar mais claro ainda para o final. Sim. Isso. João, as 7 igrejas que estão na Ásia. Então essas igrejas, elas realmente existiam na época de João. E ele diz: graça e paz seja convosco da parte daquele que é, e que era, e que há de vir, e da dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. Então, graça da parte do Deus Todo-Poderoso, do Criador, do Deus e Pai. E no verso 5, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos amou e em sangue nos lavou dos nossos pecados. Então, esse que ele se refere, o que há de vir, o que é, o que era, o que há de vir, e está se referindo a Deus o Pai. Porque você vê no verso de número 5 que ele depois se refere a Jesus, que não é o mesmo do que ele se refere no verso 4. Voltando ao verso 4, por favor, irmão Gilberto, volta ao verso 4. Já tá. Uma coisa importante, abaixa de novo, exatamente, que vocês vão perceber aqui também, os 7 espíritos que estão diante do seu trono. 7 espíritos de Deus. Olha que interessante aqui, o Gilberto. O Espírito de Deus, ele se divide em 7 espíritos. É mais um golpe contra certas crenças do sistema religioso. Sim. Que afirma que o Espírito de Deus é uma terceira pessoa da Trindade. Não, e o sistema religioso confunde o Espírito de Deus com o Espírito de Jesus Cristo. Também. Não tem como você chegar na interpretação da Trindade, porque quando Cristo morreu, ele entregou o próprio Espírito para Deus. E depois ele foi glorificado. Então ele tem um corpo próprio, ele se assenta à direita de Deus e ele tem um Espírito próprio. É o Espírito de Jesus. E Deus tem o seu Santo Espírito, né? Deus age pelo seu Espírito Santo. E aqui tá uma divisão dos 7 espíritos. Tanto que na Bíblia King James, Flávio, eu tô com a King James aberta, o espírito tá com E maiúsculo na King James. Olha, na King então James 7 espíritos de Deus. Aqui fica em xeque a doutrina da Trindade. Como é que o Espírito de Deus, que a Trindade afirma ser uma terceira pessoa da divindade, agora são 7 aqui? Então, você percebe, começa a ver os furos que o sistema religioso tenta sustentar e não tem como sustentar quando você começa a ler a Bíblia. Por isso que é importante a leitura das Escrituras, o estudo delas sem ideia preconcebida. Você deixar que as próprias Escrituras vá mostrando a verdade. Então, o Espírito de Deus se divide em 7 partes. E nós vamos entender por que aqui o Espírito de Deus se divide em 7 partes. Uhum. Aí ele diz aqui, da parte de Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos. Jesus é o principal, ele que ressuscitou com o corpo glorificado. É ele que vai reinar sobre os reis da terra, né? E só então, ele. Até hoje só ele ressuscitou, pessoal. Tem algumas interpretações. Com corpo glorificado, só ele, exatamente. Muito bem colocado. Teve algumas pessoas que ele reviveu. Ele reviveu Lázaro, mesmo os apóstolos, né? Paulo reviveu uma pessoa que caiu de uma certa altura. O próprio apóstolo Pedro chegou a... Profetas no Antigo Testamento, Eliseu, por exemplo, filho da viúva, né, que ele ressuscitou. Mas o único que está no corpo ressurreto e o único que subiu aos céus foi Jesus Cristo. Porque esses que foram ressuscitados nas histórias bíblicas,
na tornaram a narrativa morrer. bíblica, eles acabaram morrendo novamente, né? Exatamente. Eles foram ressuscitados apenas na carne, como mortais. Por isso que está escrito aqui, ó. Jesus Cristo, Primogênito. que é a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos. Por quê? Ele foi o primeiro morto a realmente ressuscitar num corpo glorificado. Tanto que tem umas passagens que falam: ninguém jamais subiu aos céus a não ser o Filho do Homem, né? Aquele que veio do céu, Jesus Que Cristo. desceu do céu. Então ele é o único que tá. Porque algumas denominações, eu acho que, não sei se é a católica que dá a entender isso, que os mortos, eles hoje ou já estão no paraíso ou já estão no inferno. Na verdade, todos estão no inferno, mas inferno significa Sheol, sepultura. Então, com a única exceção de Jesus Cristo, que ele passou apenas 3 dias no Sheol, todos os demais mortos, desde Abel, estão no Sheol. Mas eles não sentem o tempo passar, é como se eles estivessem num sono profundo, dormindo num sono profundo. Eu tenho esse estudo em Word, de dezenas de passagens que comprovam que os mortos estão dormindo no pó da terra de forma inconsciente. E eu tenho até o estudo do bandido na cruz, a tradução correta, né? Não é, Isso. quando eu falo ainda hoje estará comigo no paraíso, não tem nada a ver, não é essa a tradução. Na King James Fiel de 1611 é quando eu vier em meu reino. É um evento futuro. Então, mesmo nessa parte da cruz, é um evento futuro. Mas isso pode ficar para uma outra live. Até uma boa ideia. Sobre o estado dos mortos, Sobre né? o estado Exatamente. dos mortos. Mas então é isso que tá sendo falado aqui, ó. Jesus Cristo é o primogênito dentre os mortos porque ele foi o único que ressuscitou num corpo ressurreto, num corpo glorificado. Todos os demais estão dormindo na sepultura. E o príncipe dos reis da terra, é ele que vai reinar sobre a terra acima de todos os governos da terra. Ele é o príncipe dos reis da terra. E no verso de número 6 diz: e nos fez reis e sacerdotes para Deus, seu Pai, a ele glória e poder para todos sempre. Amém. Eis que vem nas nuvens, todo olho verá, até mesmo os que traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz. Aqui, no caso, é o próprio Deus Todo-Poderoso, Yahvé, que era, que é e que há de vir, o Todo-Poderoso. Alguns atribuem que é Jesus, mas se você ler todo o capítulo dentro da sequência, lá no versículo de número 3 e 4, está se referindo a Deus o Pai. Então, não, assim, o versículo... as palavras são de Deus, né? Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu. Então, exatamente. Se você lê isoladamente o versículo, os trinitarianos dizem que se refere a Jesus. Mas se você lê o capítulo, você vê que se refere ao Deus Todo-Poderoso e Pai. Né? No próprio versículo, só um pouquinho, volta um pouco ali, no próprio versículo de número 3, o apóstolo João fala da parte de Deus, o Pai. Exatamente. Então, o verso 8 não está se referindo a Jesus, está se referindo ao Pai. Ok? Vamos voltar lá à leitura, né? Certo. Verso de número 8. Então, continuando a leitura, só explicando esse aqui, Deus... Alfa e Ômega, ele quer dizer que ele é o primeiro e o último, né? O Alfa é a primeira letra do alfabeto grego, é isso, Flávio? Grego. E o Ômega é a última letra do alfabeto grego. Então, o que ele está dizendo? Eu sou o primeiro e o último. Eu sou o princípio e o fim. Tanto que tem outras passagens que ele fala: jamais houve qualquer Deus antes de mim, né? E jamais haverá qualquer Deus depois de mim. Porque Deus, ele é eterno e atemporal. Ele é antes de tudo e ele é depois de tudo. Ele é ele que gerou tudo. Ele é a única fonte, né? Ele é o único que tem a vida eterna. Ele é o originador. Ele é o único que tem a vida eterna em si próprio. Ele pode conceder a vida eterna. Ele concedeu para o Filho, para Jesus Cristo. E quem for adotado por intermédio de Cristo também vai receber a vida eterna. Mas por enquanto os não salvos são meros mortais. Você pode dormir e morrer hoje e acabou. Então o que nós estamos buscando é a salvação. Então aqui nós temos na leitura do versículo de número 9, eu, João,
também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e paciência de Jesus Cristo. Estava na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo, que é o espírito de profecia. Então, o espírito de profecia já existia naquele dia lá que ele estava lá na ilha de Patmos. Não é escritos futuros de uma profetisa, nada disso. Já estava ali. Eu fui arrebatado no espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta. Então, o dia do Senhor aqui pode ser no sentido profético, quer dizer, em visão ele viu o que vai acontecer no dia do Senhor, e pode ser entendido no dia de sábado, porque na Bíblia dia do Senhor é o sábado e não o domingo. Algumas versões... Na King James, eu estava no Espírito no dia do Senhor. Então, eu acho que ele teve uma visão. Assim, no meu entendimento, ele teve uma visão. Isso. No dia do Senhor, exatamente. Ele foi levado em espírito, a mente dele foi levada para os acontecimentos futuros, que é o dia do Senhor. Exato. E ele ia escrevendo. Agora, exatamente. Algumas versões católicas traduzem: eu estava em espírito no dia de domingo. Não tem nada a ver. Nossa. O dia do Senhor na Bíblia é o sábado, agora no sentido de dia. No sentido espiritual, aqui está se referindo ao acontecimento da volta de Cristo, ao acontecimento futuros, né? Perfeito. Bom, aí diz aqui, foi arrebatado no dia do Senhor e ouviu de trás uma grande voz como a de trombeta, que dizia: eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro, e o que vês escreve num livro, envia às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, a Filadélfia e a Laodiceia. E virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me vi 7 castiçais de ouro. Bom, estas igrejas, elas realmente existiam e estavam nessas cidades aí que está mencionada no livro de Apocalipse. Essas cidades, elas tinham igrejas locais. Aqui também dá uma prova, viu, irmão Gilberto, e a todos que estão participando, que a igreja ela não era institucional e nem centralizada. Você vê que foi mandado para 7 igrejas. Se a igreja fosse centralizada, tivesse um papa, tivesse uma igreja mãe que mandasse nas demais igrejas, mandaria carta somente para essa igreja e essa igreja espalharia para as outras. Não. Foi mandada uma carta para 7 igrejas. Por que 7 igrejas? Lembra dos 7 espíritos de Deus ali? Que fala? Sim. Os 7 espíritos de Deus? Sim. São 7 igrejas. E cada igreja é representada por um braço do castiçal, como nós vamos ver no final do capítulo 1. Cada castiçal representa uma igreja. Cada igreja representa um espírito, porque são 7 espíritos. Significa o seguinte: essas igrejas, elas realmente existiam, estavam vivendo situações locais que representariam a situação da igreja de Nosso Senhor Jesus ao longo da história, de fases ou eras da igreja. Nós vamos perceber isso quando nós, nas lives futuras, vamos estudar sobre as 7 cartas do Apocalipse, capítulo 2 e 3 de Apocalipse. Nós vamos ver como que de forma tão maravilhosa cumpre-se na história o que essas igrejas passaram naquela época, vai acontecer exatamente de uma forma histórica com a igreja em todas as eras, né? Por isso que Jesus fala que ele passeia no meio dos castiçais. Cada castiçal representa uma era da igreja. Passeia entre todos eles, significa que Jesus está presente, os 7 Espíritos de Deus está presente em todas as épocas. Lá em Mateus capítulo de número 28, versículo 20, olha o que Jesus fala em Mateus 28, 20. Ele diz assim: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos.
Então Jesus acompanhou a história, a sua igreja, né? Mateus 28:20, ó, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então não houve um dia da história que Jesus não esteve acompanhando os verdadeiros servos de Deus e a igreja que ele estabeleceu pelo seu próprio sacrifício, né? Por isso que lá em Apocalipse, capítulo de número 1, nós vemos Jesus passeando no meio dos 7 castiçais. E ali vai dizer o que significa cada um desses castiçais, né? No verso de número 19 e no verso de número 20 de Apocalipse 1. Põe ali Apocalipse 1. Então ele está falando das 7 igrejas que existiam na Ásia, e ao mesmo tempo são 7 eras, e nós já estamos vivendo na era da igreja de Laodiceia, que é a pior de todas, é a mais fraca, exatamente. É a morna, né, que vai ser vomitada. Então assim, muitos dos cristãos, por serem mornos, não serem dedicados, não serem realmente quentes, né, vão ser vomitados para fora. É o que é a situação hoje da igreja desta última era, a igreja de Laodiceia. Por isso que Jesus e a igreja de Laodiceia na época de João, olha que interessante, a igreja de Laodiceia na época de João foi a única igreja que não foi perseguida. Então, eram cristãos ricos que vendiam pele de cordeiro, de carneiro, e existia uma indústria lá de roupas. Era uma cidade muito rica, todo mundo trabalhava, todo mundo tinha emprego ali, e não sofria perseguição do Império Romano. E os cristãos eram ricos, tinham bastante posses e acabavam sendo desleixados, acabavam sendo espiritualmente mornos. Isso é a história real da igreja em Laodiceia na época de João. Na próxima live... E vai representar. Sim. Oi. Na próxima live nós vamos estudar as cartas a essas igrejas, os capítulos 2 e 3. E aí vocês vão perceber como que algumas igrejas, assim, tinham pontos fortes e pontos fracos, né? Só que quando chega em Laodiceia exatamente, é um caso meio complicado, assim, é meio que vai salvar um ou outro e olhe lá. Por isso que Jesus fala, será que quando o Filho do Homem voltar à Terra ainda encontrará fé? Será que ele ainda vai encontrar fé aqui na Terra? Porque olha, a genuína fé, né? O mundo exatamente. São falsas doutrinas e pessoas assim que... Apostasia generalizada, né? Isso, apostasia generalizada, não existe mais certo e errado, não existe mais homem e mulher, agora tem não sei quantos gêneros, né? Ideologia de gênero, estão querendo falar que pedofilia é uma doença, que você pode... Agora estão querendo aprovar uma lei do poliamor, que você pode casar quantas pessoas quiser. Assim, virou pai com filho, irmão com irmão, filho com mãe, tá virando Sodoma e Gomorra mesmo, aqui né? Em São Paulo não dá mais para ir pro shopping, não dá, não levo o meu filho no shopping de jeito nenhum, cara, não dá. Você tem que tampar o olho tá difícil a coisa. Pra tudo, virou uma Sodoma e Gomorra. Então, tá feia a coisa. Exatamente. E as pessoas que vão nos templos, né? Não é nem igreja, não dá nem para chamar de igreja. As pessoas que frequentam as denominações religiosas viraram... Tá pior que o comércio. Elas focam totalmente no dízimo, sendo que não existe dízimo em dinheiro e não existe dízimo no Novo Testamento. Dízimo era para viúvas, órfãos e para os sacerdotes da tribo de Levi. Foi uma coisa... Eram em produtos da terra, né? Não era nem em dinheiro, né? Era produtos da terra, como você falou. Não existe, nunca existiu dízimo em dinheiro, eram em produtos, alimentos, e o dizimista ele podia consumir junto esses alimentos com os sacerdotes, com as pessoas beneficiadas. Basicamente era para a tribo de Levi. Porque eles transformaram o dízimo num sistema financeiro agora, no sistema religioso, né? Virou um sistema financeiro, 10% do teu salário como se fosse um imposto. Sim. Né? Você paga... Sem qualquer base bíblica. E aí a gente sabe que a maçonaria ela tá bem por trás dessas igrejas. As igrejas elas não se mantêm sem uma arrecadação relevante. Os templos são suntuosos, são grandes, tem
corais, assim, é uma coisa mais para entretenimento, né? Então você vê grandes corais, pastores que parecem celebridades. A gente fala que na igreja evangélica não tem imagens, mas os pastores eles são quase que idolatrados, alguns, né? Eles são quase que Exatamente. celebridades. É um negócio. O sistema é viciante, viu, Gilberto? O sistema religioso, ele é viciante. E não consegue mais sair. Oi? O conceito de igreja nas escrituras é a nossa relação direta com Deus, ligado através de Cristo. Nós temos que ter um relacionamento pessoal, verdadeiro, mantenedor com Deus e Cristo. E o sistema religioso, ele vicia a pessoa a uma espécie de templocentrismo, a uma idolatria do homem, a uma idolatria de um sistema que acaba tirando a pessoa de fazer o estudo da Bíblia mais isento de ideia preconcebida, e a pessoa fica ali aprisionada, um aprisionamento mental. Então acaba virando um clube, acaba virando ali uma dependência psicológica, e a pessoa fica presa em falsos dogmas. Um desses é o dízimo que não é dízimo, né? Esse dízimo antibíblico aí, trindade, morar no céu, imortalidade da alma, e todas essas coisas que compõem hoje o pior cenário da igreja de Laodiceia, que é o período e a era de Laodiceia. Nós vamos estar estudando. Você vê os pastores saindo de forma ferrenha para defender o sistema satânico, heliocêntrico, para defender cada absurdo assim. Por quê? Porque eles têm chefes. A doutrina do anticristo está sendo defendida pelo sistema religioso, né? No início da igreja, Satanás tentou destruir, tentou matar os fiéis. Então, Os verdadeiros adoradores. Jogava eles nas covas dos leões, punha fogo, jogava no Coliseu, torturava, matava. E Nero colocou fogo em Roma, na cidade, colocou culpa nos cristãos, eles foram mais perseguidos ainda. Só que Satanás percebeu que não estava adiantando, porque por mais que ele matasse e perseguisse, os cristãos continuavam proliferando. Então eles até construíram cidades subterrâneas para continuar professando a fé. Então o que eles fizeram? Os cristãos da Capadócia, os cristãos da Capadócia, os paulicianos, que nós vamos ver também nas 7 eras da igreja. No capítulo 2 e 3, nós vamos ver a história das 7 eras da igreja. E a partir mais ou menos de Constantino, do imperador Constantino, por volta do ano 320, 325, Concílio de Nicéia, foi quando começou a apostasia. A apostasia não vai ser agora, porque agora acabou a fé, né? Não tem, é raríssimo quem segue a sã doutrina verdadeira dos apóstolos. Então, até chega a ser ridículo, né? Os pastores pregando que vai ter apostasia. Ninguém vai perseguir essa igreja. Já está tudo apostatado. Essa igreja de hoje é totalmente apostatada. É uma piada. Assim, eu não posso provar, mas eu tenho informações de pastores da presbiteriana que ganham 70 mil reais por mês. Vem da maçonaria. Eu não vou falar nomes que eu não posso provar. Mas é brincadeira o que está acontecendo hoje. E a igreja virou uma empresa, né? O sistema religioso, a igreja é uma empresa, não é mais a igreja que a gente vê na Bíblia, que era um ajuntamento de pessoas sinceras, chamadas por Deus. Tanto que a palavra igreja, no grego, Gilberto, é eclésia, né? Que significa chamados para fora. Então, a própria definição da igreja é completamente contrária ao que hoje eles entendem por igreja. Chamados para fora do quê? De sistemas humanos, para servir a Deus em liberdade. Hoje não, as igrejas viraram sistemas de escravizar as pessoas em sistemas humanos. Aqui em Apocalipse 18, que nós vamos tratar também, né? Eu ouvi outra voz do céu que dizia: sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados, e para que não incorra nas suas pragas, porque já os seus pecados se acumularam até o céu, e Deus se lembrou das iniquidades dela. Então, o próprio Deus está pedindo para o povo dele sair desse sistema
horrível, né? Dessas denominações que só enganam, extorquem as pessoas, E para não ser cúmplice também, falsas né? doutrinas. Porque todas as coisas erradas que eles estão fazendo, você dando teu dízimo lá para eles fazerem, ensinar coisas erradas ou acontecer coisas erradas, você acaba sendo cúmplice. Sim. E Deus não vai ter por inocente, não. Não vai ter então por o inocente. aconselhamento é sair. Ele Exatamente. fala para sair, para que não incorras nas suas pragas e para que não sejas participante dos seus pecados. Então, se você vai na sua denominação, que você já está acostumado, mesmo percebendo que tem doutrinas que não são bíblicas, se ele falar de dízimo, pronto, já está errado. Já é uma falsa doutrina. A imortalidade na alma, já é uma outra falsa doutrina. Se fala que vai para o céu ou para o inferno, se já tem gente no céu ou no inferno ou no paraíso, outra falsa doutrina. Heliocentrismo, outra falsa doutrina. Então a pessoa percebe, mas já fiz amizade, já tô acostumado, é perto de casa. Pô, então virou um compromisso social, virou um entretenimento. Domingo você pega e vai lá. No domingo nem é o dia do Senhor, é o sábado. Exatamente. Então, assim, virou uma coisa... Então a pessoa acaba virando cúmplice, né? Acaba virando cúmplice. Só para nós então fecharmos agora o capítulo 1, né, de Apocalipse, os últimos versículos, que dão chaves de interpretações que são importantes para depois entendermos as 7 eras da igreja, né? Apocalipse 1, versículo 19 e versículo de número 16. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saiu uma aguda espada de 2 fios. O seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. Essas 7 estrelas está dizendo que são 7 anjos. Cada estrela é um anjo. Isso, a interpretação está no versículo de número... no último versículo, olha lá. No último versículo do capítulo 1. As 7 estrelas 20. São os anjos das 7 igrejas. Perfeito. Então, a destra significa essas pessoas eram braços direitos de Jesus aqui na terra. Essas 7 estrelas são 7 anjos, que também são guiados pelos 7 espíritos. Né? Então, cada espírito representando uma era da igreja, uma instrução, uma forma como o Espírito de Deus vai atuar naquela era, naquela época que representa aquela era. Né? E aqui diz o seguinte, que da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios. A palavra de Deus, ela é considerada uma espada aguda de 2 fios. Vamos lá em Hebreus, capítulo de número 4, versículo de número 10. O irmão Gilberto vai abrir para a gente ver que a palavra de Deus é essa aguda espada, né? A verdade da palavra de Deus. Por isso que é importante nós termos conhecimento e base das escrituras, né? Então, abrindo aqui... Não, acho que Hebreus capítulo 4. Hebreus capítulo 4. Está aberto, mas acho que é outro versículo. Versículo 11 12. E 12. Isso. Procuremos, que diz assim... Você quer que eu leia aqui? Pode ler. Procuremos, pois, entrar naquele repouso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Então aqui está falando claramente que a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes. Então, Jesus tendo na sua boca essa espada aguda de 2 fios, representa que Jesus, ele fala no meio dos seus servos, no meio da igreja, né, por meio da palavra, do livro de Apocalipse, da Bíblia, né? O Espírito Santo e a palavra de Deus, né? É aguda, como uma espada de 2 fios. E aqui diz o seguinte, que o rosto dele é como o sol. O sol, em profecia, representa a justiça.
Então significa que a verdade é revelada na face de Jesus. Jesus é o centro da revelação de Deus. Por isso que o seu rosto é como o sol. A justiça, a verdade, né, é resplandecente no seu mais alto grau. Então, olhar para Jesus, conhecer Jesus, seus atos, seguir as suas pisadas, saber quem realmente é Jesus, né? Como diz as Escrituras, né, irmão Gilberto? Quem crê em mim, como diz as Escrituras, Perfeito. Não como diz o pastor, não como diz o Concílio de Nicéia, não como diz o sistema religioso, mas como diz o próprio Senhor Jesus, como diz as próprias Escrituras. Às vezes, a gente tem que conhecer. Vem pessoas que nunca leram a Bíblia, não digo nem leram, nunca estudaram a fundo, trazem algumas ideias pré-concebidas daquele pastor, daquele sistema que ele tá, daquela denominação, e aí quer debater. Pô, mas você tem que estudar primeiro. Compra a Bíblia Exatamente. de estudo, se dedica, pega 2 horas... Tem que ser bereano, né, irmão? Tem que ser bereano. Então, por que a gente fala... da onde vem essas interpretações? Estrelas. Tá aqui, ó. As 7 estrelas são os anjos. Da onde que vem a espada aguda? Espada aguda, a palavra de Deus, que é uma espada de 2 gumes, de 2 fios. Então, nós só podemos aceitar a interpretação que vem da própria Bíblia. Então as chaves estão na própria Bíblia. Por isso que o Flávio falou, vai em Hebreus capítulo 4, porque a palavra de Deus é mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes. Vai em Mateus 28, eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ou seja, ele está preservando a igreja primitiva, ainda que seja um remanescente pequeno, que condiz com aquela passagem. Muitos serão chamados e poucos serão escolhidos. É que nem acontecia com Israel. Era salvo um remanescente. São poucos mesmo que vão conseguir herdar a vida eterna. Então, exatamente. Todas as chaves, por isso que é o tema da live, né? Uma irmã perguntou aqui, o que é bereano? Né? Bereano, você faz o discipulado, a gente explica direitinho. Bereano é um povo que morava na cidade de Bereia, e que eles foram chamados de nobres, porque eles ouviam a pregação de Paulo e Silas, mas eles iam lá nas Escrituras conferir, estudar todos os dias, examinar para ver se aquilo estava correto. Eles não iam ouvindo e já aceitando. Hoje todo mundo aceita Jesus. Você fala, aceita Jesus? Ah, eu aceito. Mas ninguém quer examinar na Bíblia quem é realmente Jesus de fato, né? Segundo as Escrituras. E naquela época, os bereanos foram chamados de nobres, porque eles ouviram a pregação de Paulo e Silas, eles foram ver na Bíblia, estudando todos os dias para ver se aquilo estava correto. Não foram aceitando de cara, não. Se as pessoas hoje tivessem essa atitude bereana, né, se fosse como os bereanos, muitas pessoas hoje não estariam enganadas aí no sistema religioso. Elas estariam libertas do engano do sistema religioso e dentro do caminho da salvação. Mas as pessoas querem dar ouvido a títulos, a sistemas, a clube, e ficam aí enganadas, anos e anos enganadas nesse sistema de engano criado pelo anticristo, pela apostasia. A pessoa que estuda a Bíblia, ela não consegue entrar na denominação, ela se sente mal, ela não consegue passar da porta. Ela não consegue entrar, é tanta mentira, é tanta meia-verdade, ela simplesmente não consegue. Ela prefere fazer culto no lar, que nem nós estamos tentando organizar aqui, que nem o irmão Flávio faz, reúne pessoas sinceras, faz uma escola bíblica, faz os louvores, as orações. Na casa, né? É agrupamento de pessoas. Pequenas exatamente. Células. Exatamente. Vocês aí, pessoal, que estão fazendo o discipulado, que estão terminando o discipulado e se batizando, vocês podem organizar células na casa de vocês, como era feito em Atos. Leiam Atos, que é bem interessante.
Você não precisa ter um púlpito, você não precisa ter coral, você mesmo organiza é legal ter alguém para tocar um violão, uma guitarra, para fazer louvores bíblicos, né? Tem que ser os louvores assim, baseado em salmos, nas passagens. Na Bíblia, exato. Na Bíblia, não esses modernos aí que tá louco, né? Isso aí é ofensivo, chega a ser ofensivo. Deus não ouve esses louvores modernos aí muito fora das escrituras. Então organizem, mesmo que sejam células pequenas, 4, 5, 6 pessoas, já é uma coisa muito mais sincera. Exatamente. Jesus falou, onde houver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu me farei presente. Isso é uma célula, no sentido de célula que a gente está dizendo é um pequeno grupo de 2 ou 3 pessoas buscando de fato a verdade na sua casa, no lar, né? Façam o discipulado, que tudo isso vai ser explicado dentro da Bíblia, para você sair do engano do anticristo, do sistema religioso, e vir para o conhecimento da verdade. Encerrando então aqui, Apocalipse 1, eu que vivo e fui morto, mas eis que estou vivo para todo sempre, amém, e tenho as chaves da morte e do inferno. Só Jesus pode dar a vida eterna. Só Jesus pode dar a salvação eterna. Por isso que é importante ser discípulo de Jesus por meio do conhecimento do testemunho de Jesus. Escreve as coisas que tem visto, aqui, as Atos que são... 4:12, Flávio. Atos 4:12, né? Tá falando de Jesus. E em nenhum outro a salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Então Jesus, ele é o único mediador entre Deus e os homens. E é o único nome dado pelo qual nós podemos ser salvos. Então não existe intercessão de Maria, intercessão de santos, intercessão de anjos, arcanjos, não existe nada disso. Em nenhum outro a salvação. Então, Jesus é o único mediador entre o Deus Pai Altíssimo e os homens. Só isso mesmo. Parênteses. Então, ele que morreu, mas está vivo, e ele que tem as chaves da vida e da morte, né? Escreve as coisas que tem visto, as que são e as que depois destas hão de acontecer. Então, esse versículo 19 é que nos dá a segurança de que as chaves de interpretação correta do livro de Apocalipse é a chave historicista. Porque aqui está falando as coisas que são, quer dizer, já estava acontecendo nos dias de João, as coisas que depois dessas vão de acontecer, né? E as que já eram, né? Ele já tinha visto. Então você vê passado, presente e futuro. O Apocalipse ele está em constante acontecimento, desde o dia que ele começou a ser escrito até a volta de Cristo, o reino milenário, o reino eternal. O livro de Apocalipse está correndo, ele está acontecendo. Então a visão historicista, as chaves de interpretação historicista, nós vamos ver que ela realmente harmoniza e nos dá o pleno conhecimento do que significa o livro de Apocalipse. Perfeito. O mistério das 7 estrelas, né? E viste à minha destra, e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Igrejas formadas por pessoas. 7 igrejas, 7 castiçais. Vocês veem que o castiçal, cada braço dele é ligado, tudo formando um único castiçal, ou seja, é a igreja de Cristo desde os dias apostólicos até os dias de hoje, é o castiçal. Cada braço representando cada período da igreja de Cristo, da igreja de Deus, em toda a história, né? Os 7 espíritos, quer dizer, é uma mensagem para cada uma dessas igrejas, orientando, elogiando as virtudes, corrigindo os defeitos. Ou seja, todas as mensagens que foram dadas nas 7 cartas, elas abrangem todo o campo da psicologia, do comportamento de uma igreja, do ser humano,
em todas as áreas. Então, não há nada ali nas 7 cartas que não seja abrangido do que pode acontecer com o ser humano e a igreja, né? Defeitos, manias, problemas, tudo ali está abrangido. E através dessa orientação que está no Apocalipse, Jesus orientou a sua igreja desde os dias dos apóstolos até os dias de hoje. São 7 mensagens, 7 Espíritos de Deus. Exato. E quem são esses anjos? Só para a gente finalizar. Em Malaquias capítulo 2:7, vai revelar também que anjo pode ser o presbitério, aqueles que são os que trazem o ensino da palavra de Deus para a igreja, né? O presbitério. Presbitério é bíblico, né? Anciãos, presbíteros, bispos, né? São designações em línguas diferentes de uma mesma função. Qual a função? Da pessoa que já tem uma maturidade do ensino da doutrina e que ele, como irmão mais experiente, passa para os demais. Ele é considerado o anjo da igreja, ele é considerado a estrela, no sentido aí. Então, cada época houve presbitério, houve pessoas chamadas diretamente por Cristo para trazer a mensagem, trazer o ensino da palavra, fazer discípulos em cada época, né? Em cada igreja local. E é para essas pessoas que Jesus também dirige a mensagem das 7 cartas, repreendendo, elogiando, conforme cada situação. Então, Malaquias capítulo 2, verso 7, prova que o líder, ou aquele que traz o ensino da palavra de Deus, ele também é considerado como anjo. Deixa eu abrir aqui, Malaquias, capítulo de número Tá aberto aqui. 2, versículo... Aí, beleza. Então, lê para nós aí, versículo 7. Será que é esse versículo? Porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e de sua boca devem os homens buscar a lei, porque ele é o mensageiro do Senhor dos Exércitos. Então, a palavra mensageiro aí no hebraico é malak ou anjo, tá? É a mesma palavra anjo. Algumas versões, a versão aqui que eu tenho aqui diz, ele é o anjo do Senhor, né? A palavra mensageiro está traduzido como anjo. Perfeito. Né? Uhum. Então, quando fala ao anjo da igreja de Éfeso, está falando aos presbíteros, aos anciãos, aos apóstolos da igreja de Éfeso. A mensagem para eles que levam essa mensagem para todos os lugares. Então, é uma mensagem ao anjo da igreja, ou seja, aqueles que trazem o ensino da palavra, aqueles que são os que levam o ensino da palavra, é dirigida a mensagem de Jesus para aquela igreja. Bom, finalizamos aqui, né?